E com o início da primavera e o calorzinho chegando, a maioria das pessoas quer entrar em forma. E se você é daquelas que procura uma ajuda para eliminar calorias com aquele chazinho, veja na reportagem qual é a real eficácia destes fitoterápicos. Quando o verão se aproxima, uma das preocupações é a busca por um corpo escultural. As pessoas procuram diferentes tipos de recursos, entre eles o consumo de plantas para o emagrecimento. Fomos às ruas saber se a população acredita que os chás emagrecem e se elas aderem ao tratamento. Acredito que não. Não. E vendo o Fantástico, você vê que ele faz mais mal do que emagrece, né? E tu é acostumada a tomar? Não tomo chá. Não, ele pode te auxiliar, mas te emagrecer só fechando a boca. E tu é adapta a tomar o chá? Tomo chá, mas não para emagrecer. Emagrece. Eu tomo bastante chá. O fato de tu tomar bastante líquido ajuda, né? Dizem que elimina um pouco. Eu acho que talvez isso aí, mas não o chá em si. Acho que não. Olha, minha mãe toma e dá resultado, ela toma todo dia. Mas e tu toma? Não. A nutricionista Simone e a farmacêutica Edna explicam se os chás realmente ajudam na redução de peso. O chá apresenta alguns compostos, como por exemplo algumas catequinas e cafeínas, como é o caso do chá preto, do chá verde, do chá branco, né, que podem estimular a queima de gordura, a oxidação de gorduras. Mas em estudos em humanos, que é o tipo de estudo que nos interessa, quando vai se avaliar os resultados desse tipo de trabalho, dessa intervenção com o uso dos diferentes tipos de chá, não se observa uma perda de peso significativa. Ou seja, por exemplo, em torno de 8 semanas a pessoa emagrece 150 gramas, o que a gente não considera uma perda de peso adequada. Essas plantas que têm um efeito pós-absortivo, ou seja, aumenta a velocidade de trânsito intestinal, é o cuidado com a perda de vitaminas lipossolúveis, né, como a vitamina A, D, E e K. Por quê? Devido à velocidade do trânsito intestinal, não dá tempo de absorver esses nutrientes e a pessoa corre risco de ficar, né, com carência dessas vitaminas, bem como de nutrientes que também são imprescindíveis, né, para o dia a dia. Alguns chás se destacam por serem diuréticos e combaterem a retenção de líquido. Outros ajudam a controlar a ansiedade e ainda os que inibem o apetite. Entre os mais consumidos está o chá verde e o branco. Muitas pessoas pensam que o chá verde, o chá branco, o chá oolong, né, o chá preto, são obtidos de diferentes espécies vegetais. Todos esses chás são obtidos da Camellia sinensis. Um modo do processamento que é diferente. Iniciando com o chá verde, essas folhas da camélia, quando elas estão na idade adulta, elas são coletadas e já secas, ou seja, já estabilizadas, desidratadas. E já é, então, processada para obter o chá, né? Já são trituradas e embaladas. Quanto ao chá vermelho e o chá preto, também são obtidas das folhas de Camellia sinensis, só que em vez de elas passarem pelo processo de estabilização, elas são fermentadas. E pelo processo de fermentação ocorre a oxidação dos compostos fenólicos que vão dar a coloração característica para o chá oolong, que é o chá vermelho, e o chá preto. A diferença não apenas em relação ao sabor, mas também ao aroma. chá que recentemente está sendo comercializado é o chá branco, que também é de Camellia sinensis, só que a coleta é a partir dos brotos da Camellia sinensis. Esses brotos são então coletados, estabilizados, processados e comercializados. Se você quer aderir ao tratamento com as ervas medicinais, a farmacêutica e nutricionista lembra que alguns cuidados devem ser tomados. Dentre estas, o tratamento da obesidade, ou seja, para as pessoas emagrecerem, é que não ultrapasse de 3 vezes ao dia, ou seja, uma xícara 3 vezes ao dia é o máximo. Tem uma frase de um sábio e médico suíço, agora eu não me recordo o nome, que ele diz que na natureza tudo é veneno. O que diferencia o veneno do remédio é a dose. Então assim, nem de mais e nem de menos. Uma quantidade moderada, umas 3 xícaras por dia seria uma quantidade suficiente. A nutricionista lembra
que antes de iniciar uma dieta de emagrecimento ou consumir chás feitos com ingredientes naturais, é importante consultar um médico. É importante associar esses dois aspectos de estilo de vida, uma alimentação saudável e atividade física.